Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre 5 dicas para recém-casados. Eu já gravei outro vídeo com essa mesma temática, mas eram outras 5 dicas. Então fica aí, aguarda um pouquinho, depois da vinheta eu vou falar essas 5 dicas. Primeira dica: faça alinhamentos com a sua esposa ou com o seu marido, né, com o seu cônjuge, mesmo que isso seja desconfortável para você mesmo ou para o seu cônjuge. Isso é muito importante. A gente sabe o quanto que às vezes uma DR, né, uma discussão de relacionamento, ela é chata, é desconfortável, gera uma desestabilidade, digamos assim, perdão, no casal. Mas viver sem alinhamentos dentro de um casamento é horrível, porque você vai sempre estar com pontos de interferência, seja para você, seja para outra pessoa, que vão gerar um desconforto ainda maior a longo prazo. Então tenha sempre alinhamentos. E outra dica extra, digamos assim, dentro dessa única dica, é também ajudar no alinhamento do seu próprio cônjuge. Às vezes você percebe algo que desagradou o seu marido, que você fez, e aí ele não vem conversar com você. Só que em vez de você agir de um modo na defensiva e evitar de fato esse conflito, você pode muitas vezes perguntar se de fato o incomodou aquela atitude ou aquela coisa que aconteceu que envolvia vocês dois. Então, esse tipo de alinhamento do dia a dia é muito importante e envolve quaisquer assuntos, né? Seja onde eu vou morar, seja qual o momento dos filhos, ou mesmo como eu posso trabalhar e cuidar da casa de um modo adequado. Enfim, tem muitas coisas que podem ser alinhadas e precisam muitas vezes serem alinhadas entre marido e mulher. Segunda dica: o seu marido, ele não consegue adivinhar o que você quer, quais são as suas preferências e as suas expectativas. Então, em vez de você esperar que ele adivinhe, traga à tona aquilo que te preocupa e aquilo que, de certa forma, pode gerar uma certa ansiedade em você, ou mesmo algo que é uma expectativa sua, seja para a vida de vocês em conjunto, seja muitas vezes para as suas questões particulares. Às vezes, conversar sobre essas suas preferências, sobre o que você gosta ou não de assistir, o que você gosta ou não de comer, o que você gosta ou não de fazer, isso tudo vai ajudar vocês dois a terem um relacionamento mais agradável. Não adianta, dentro de um casamento, você fazer as coisas apenas porque o outro gosta, se isso gera um desconforto no próprio casamento. Muitas vezes existem pessoas que abrem mão de seus próprios gostos de uma forma tão absoluta que isso gera um casamento infrutífero, porque existe a abnegação apenas de um dos lados. Não estou dizendo que você deve ser uma pessoa egoísta, isso não é o que eu estou falando, mas que você deve sim falar sobre as suas expectativas e preferências, até para demonstrar para outra pessoa o quanto muitas vezes você está se esforçando para fazer o que ele gosta e dar liberdade para que essa pessoa também se esforce por você. Então, se você é sempre muito abnegada, muito não me importo comigo mesma, você limita o seu esposo ou a sua esposa a ser abnegado com você. E muitas vezes ele quer ser, mas você não deixa, como se você criasse um escudo e você não deixasse que as pessoas te ajudassem ou fizessem algo positivo para você. Então isso pode ser até um problema que você pode analisar se você também leva para outros relacionamentos. Tenha cuidado. Então, fica aí a dica. Alinhe as suas expectativas, as suas preferências com o seu cônjuge. Terceira dica: não fale mal do seu cônjuge para as outras pessoas, nem na frente dele, nem atrás, né, pelas costas. Não fale mal do seu cônjuge. É uma questão que muitas vezes vem ao nosso pensamento, né, quando a gente está em uma conversa e aí cai algum assunto que vocês acabaram de brigar ou então estão já há um tempo tentando resolver e você acha que o seu cônjuge ele está muito errado nisso e você quer muito que essa outra pessoa que você está conversando valide
a sua opinião em relação ao seu marido e você acaba trazendo isso à tona, falando mal do seu marido, falando mal da sua posição, seja em determinada decisão ou em algo que impacte direto ou indiretamente o seu casamento. Só que isso é muito degradante, não apenas para a imagem do seu marido perante as outras pessoas, mas para o seu próprio coração. Quanto mais você alimenta esses pensamentos negativos em relação ao seu cônjuge, mais eles vão crescer e eles vão apodrecer o seu relacionamento. E isso é algo que você, em todos os momentos, deve também se precaver. Não apenas também, até esticando um pouquinho a dica, não apenas quando você conversa com outra pessoa, mas quando você mesmo reflete sobre a sua vida, sobre o que vocês têm decidido e como tem sido o seu casamento. Então, se muitas vezes você se pega refletindo e pensando apenas nos aspectos negativos, não só do seu casamento, mas também do seu próprio cônjuge, tenha cuidado. Pare um pouco e tente reforçar os pontos positivos do seu casamento e do seu cônjuge. Tente reforçar o fato de que você não deve esperar no seu marido uma pessoa perfeita. Perfeito apenas Deus, né? Então, confie em Deus, primeiramente, para que assim você possa confiar no seu marido e vice-versa. Então, tenha esse cuidado para não alimentar pensamentos negativos sobre o seu marido. Isso não significa que ele é perfeito e que todas as suas ideias ou pensamentos também são perfeitos. Mas isso significa que você vai buscar uma harmonia no seu lar, de modo que você não vai deflagrar afirmações negativas do seu marido para as outras pessoas. Quarta dica, e essa quarta dica até se relaciona com a última dica sobre falar com outras pessoas, né? Mas dessa vez é algo um pouco diferente. Tenha e tome conselhos de pessoas que sejam mais experientes que vocês. E aí entra uma questão de via dupla mesmo do relacionamento. É até mais interessante que vocês busquem aconselhamento juntos, para evitar que seja algo unilateral. Lógico, se você está em um momento da vida em que o seu cônjuge ele está muito fechado, ele não busca conselhos, aí sim você pode buscar sozinha, mas o mais interessante é que você busque em conjunto, né? Junto com o seu cônjuge. E, muito importante, busque conselhos de pessoas que sejam de fato tanto mais experientes como mais sábias. Muitas vezes nós buscamos pessoas mais experientes, só que podem essas pessoas não terem sabedoria. Infelizmente, nem sempre o tempo ele é sinônimo de sabedoria. Na maioria das vezes isso acontece, só que nem sempre acontece, então tome cuidado com isso. De outro lado, não busque conselho apenas de pessoas jovens, recém-casadas como você, que ainda não viveram quase nada na vida e tudo que sabem é o que leu ou o que ouviu alguém falando. Lógico, pode ser que uma pessoa da sua idade ou um pouco só mais velha ou mais nova possa sim te ajudar, mas é ainda melhor que você busque conselhos de pessoas que sejam mais experientes, porque normalmente essas pessoas elas podem te ajudar de uma forma mais clara. E outro ponto importante, né? Sheila, eu não tenho uma pessoa mais velha que eu tenha confiança, que eu consiga me abrir. Só tenho minhas amigas que são recém-casadas como eu, ou que têm uma idade próxima. O que eu faço? Fale com as suas amigas se isso for interessante de fato para o seu casamento. Tenha cuidado também para não abrir o seu casamento para muitas pessoas. Busque alguma pessoa que seja de confiança para você e analise a percepção dessa pessoa, analise o conselho dessa pessoa, julgue de fato se é um conselho bom ou mau, principalmente à luz das escrituras. Então, se você não pode conversar com alguém que você sabe realmente que é sábia, que é experiente, que pode te ajudar verdadeiramente, mas você tem alguém próximo que você sabe também que é cristã, que é sábia, mesmo nos seus limites, né? Então, busque também o seu conselho, mas de um modo mais comedido. Julgue antes de aplicar o conselho dessa pessoa, assim como você deve também julgar o seu próprio conselho, né? Sendo você uma pessoa imatura, já que está no início do casamento. E a quinta e última dica, que se você for pensar, né, nos dois vídeos juntos, é a 10ª dica, que talvez seja uma das mais importantes. Concentre-se primeiro em Deus e não no seu marido.
Como assim? Muitas vezes nós devotamos tanto a nossa vida para o nosso casamento, para o nosso marido, que nós esperamos do nosso cônjuge Deus. Nós colocamos o cônjuge, o marido, a esposa no lugar de Deus. Nós buscamos nele a pessoa que vai te ajudar em todos os contextos e circunstâncias de um modo espetacular e maravilhoso, sendo uma pessoa incrível. Quando na verdade seu cônjuge vai falhar muitas vezes. Ele pode ser muito bom, você pode estar casado com uma pessoa maravilhosa, cristã, serva de Deus, forte, líder, madura, mas ela vai falhar. E muitas vezes vai falhar em um momento que você mais precisa. Então, tenha a sua confiança primeiramente em Deus e busque em Deus o seu refúgio verdadeiro e o seu refúgio perfeito e seguro. Isso não elimina o fato de você buscar também apoio e seguro no seu cônjuge, mas faz com que você coloque as coisas no seu devido lugar. Qualquer coisa que possa substituir o lugar de Deus vai ser um ídolo e vai ser um grande problema na sua vida, porque nada pode ser comparado a Deus. Então, coloque as coisas no seu devido lugar e tenha uma confiança em Deus, no fato de que Ele cuida da sua vida e de que Ele cuida não só de você, como do seu cônjuge, mas também do seu próprio relacionamento entre si, entre vocês dois. Então tenha isso muito claro, porque assim você consegue ter um relacionamento muito melhor com o seu marido. É até um pouco de paradoxo, né, digamos assim. Você pensando menos no seu marido e mais em Deus, você consegue ter um relacionamento melhor com o seu marido. Isso se aplica também para outros cenários de relacionamento, como por exemplo, o seu filho. Às vezes muitas pessoas colocam o filho à frente de Deus e isso também é um sério problema. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Qualquer dúvida ou se tem mais alguma dica para recém-casados, eu também sou recém-casada, né? Digamos assim, a gente não tem nem 2 anos de casados. Coloca aqui nos comentários. Fala alguém também que você segue, que você acompanha, que também fala sobre isso. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!